Nesse vídeo eu vou falar sobre a importância dos documentos de especificação técnica, os datasheets. Olá, maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Documento técnico, documento de especificação técnica, os datasheets. O que é isso? Um tempo atrás, quando a gente procurava buscar referência sobre algum componente de eletrônica, se utilizava um livro físico mesmo, chamado handbook. O que é isso? Antes da gente ter acesso a uma internet, a um Google e poder pesquisar informação facilmente e referências facilmente, a gente utilizava então esse handbook, que normalmente eram livros gigantescos, criados pelo fabricante dos componentes, com toda a informação técnica sobre a sua linha de produtos. Isso era um documento que o próprio nome já diz, handbook, né? Era um livro de trabalho, um livro de mão, que se deixava em cima da bancada para consultar a qualquer tempo, era praticamente a única referência. Esses livros normalmente eram importados, porque os fabricantes eram norte-americanos, eram europeus, eram de fora do Brasil, óbvio. Então eram livros difíceis de achar, eram livros caros, eram livros que você tinha que ter muito cuidado e naturalmente acabavam ficando desatualizados. Hoje em dia, com o advento da internet, o que a gente utiliza? Os datasheets, os documentos criados também pelos fabricantes, com toda a especificação técnica dos componentes. E o que eu quero te passar então é que você crie esse hábito de consultar os datasheets. Crie a sua própria biblioteca de datasheets. Claro que tem componentes que a gente usa com mais frequência, um transistor, um integrado, mas mesmo assim é importante a gente acostumar a consultar informação sobre eles. Eu sei de cabeça daqui a pouco qual é a tensão e qual é a corrente de um transistor que eu uso com frequência. Eu estou acostumado, sei de cabeça a pinagem do 555, do 4017, do 4093, mas não só isso. Você tem muita informação importante no datasheet, desde pinagem, tensões, correntes, exemplos de boas práticas, exemplos de circuitos, com o aval do próprio fabricante. Isso é muito importante. Tem muita fonte de consulta na internet hoje, mas não necessariamente um exemplo, um circuito, pode estar utilizando o componente da melhor forma. Buscar essa referência no próprio datasheet do fabricante é a melhor fonte. Como é que a gente faz isso? Vamos dar um exemplo prático. Vou acessar o Google e vou consultar aqui, por exemplo, datasheet do 4093. 4093 é um integrado de 6 portas NAND Schmitt Trigger, bastante utilizado para a gente fazer conversão de nível TTL, por exemplo. Então aqui já encontrei. Normalmente esses documentos já estão em PDF, então é fácil você consultar e baixar. Achei um exemplo aqui. Naturalmente você vai encontrar também datasheets gerados por mais de um fabricante, porque são componentes fabricados por mais de um fabricante, né? Isso não tem necessariamente problema. Então aqui está ele, ó, o 4093 é um CMOS de 4 entradas duplas, né? NAND com Schmitt Trigger. Então eu tenho a pinagem, eu tenho as informações básicas aqui do componente, ó, tensão até 20 volts, imunidade a ruído, a pinagem, as combinações aqui, as entradas NAND, a saídas inversoras, né? Aqui o diagrama de bloco, uma série de informações, ó, toda a questão de tensões, correntes, uma informação bem legal. A questão do inglês, se for uma dificuldade para você, o datasheet normalmente é um inglês bem técnico, bem simples, é fácil de entender. Se você tiver alguma dificuldade específica, por ser PDF, você pode facilmente copiar e colar esse texto num Google Tradutor, por exemplo, então não tem maiores dificuldades, tá? Então, habitue-se a consultar o datasheet, habitue-se a ler o datasheet. Daqui a pouco, os 5 minutos que você ocupar lendo o datasheet vai te resolver aí horas de problema.
Tem alguns outros exemplos aqui, vamos lá, vamos voltar aqui, procurar, por exemplo, o 555, também é um integrado muito conhecido. Ó. Você tem aí várias opções de fabricante. Ah, preciso achar o datasheet do fabricante específico? Não, necessariamente não, ao menos que seja um componente muito específico do fabricante. Todos esses componentes, vamos dizer assim, mais comuns, mais padrão, não tem muita diferença de um fabricante para o outro. Aqui o 555, ó, também um PDF. Então, qual é a minha sugestão? Habitue-se a consultar, habitue-se a ler o documento, baixe o PDF, crie uma pastinha com os seus datasheets. Isso vai ser muito útil para o teu aprendizado. E olha que bacana, no caso dos integrados, normalmente eles já vêm inclusive com o diagrama esquemático. Aí, só para citar aqui o exemplo, ó, já que a gente está vendo o 555, olha só. O 555 dizem que esses 3 resistores deram um nome a ele, são 3 resistores de 5K, então é o 555. Eu tenho uns outros exemplos aqui. Então aqui, ó, o MOSFET IRF 840, toda a questão de tensões, correntes. É uma informação muito bacana, muito útil. Crie sua biblioteca, pesquise, ocupe um tempo para baixar, procurar esse material, estude esse material. Ó, outro do 555, esse é da Texas. O SN 7465, registrador de deslocamento, olha que bacana. O diagrama lógico, pinagem, informações sobre as portas, tensão, correntes. Aqui no caso desse integrado, ele tem toda a parte de diagrama de clock, como se comporta as entradas conforme o clock. É muito bacana, muita informação interessante. BC337, vê, por exemplo, um transistor, a informação dele é bem mais limitada. Normalmente se limita aí às informações aqui de tensão e corrente, de coletor, de base, tá? Mas são informações importantes para você saber se você está usando o componente adequadamente. Ah, criei um circuito, estou usando o transistor, está funcionando, bacana. Só que uma coisa é você usar o componente de repente por 5 minutos, aí você vai deixar esse componente por 15, por 1 hora, por um dia ligado, vai esquentar, vai sobrecarregar, coisas que não necessariamente vão aparecer nesses teus 5, 10 minutos de teste, mas vão daqui a pouco reduzir a vida útil do componente, simplesmente porque daqui a pouco você não observou que uma tensão está passando do limite do datasheet. Se você tivesse essa informação, poderia recalcular o teu circuito e aumentar muito a vida útil do teu circuito. Então, são vários cenários, várias situações que é importante você ter essa informação. Então, essa é a dica de hoje. Eu espero que tenha conseguido aí incutir esse novo hábito no teu dia a dia, de procurar o datasheet, criar essa biblioteca e conseguir, estudando, buscando essa informação, te aprimorar cada vez mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Nosso canal está crescendo graças à sua contribuição. Continue prestigiando, assine, divulgue, marque o sininho para receber as próximas atualizações. Até a próxima. Muito obrigado. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a importância dos documentos de especificação. Os datasheets. Até a próxima. Muito obrigado.